Boa noite a todos, né? A todas. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui passando para vocês um pouquinho do conhecimento. Agradecer principalmente as pessoas que dão condições da gente desenvolver a nossa profissão, que é da enfermagem, né? Agora, esse mês aí comemorando o nosso dia. E agradecer ao GAME pela oportunidade. Eu trabalho aqui na maternidade, aqui na Santa Casa. Desempenho hoje a função de coordenadora lá. Até esses dias eu era assistencial. Continuo ainda a assistência, mas um pouco mais de longe. Então, a gente precisa renovar os nossos métodos, as nossas ações, principalmente com a gestante. A maternidade aqui ela é aberta a todas as pessoas, né, pelo SUS ou pelo convênio, que seja. E a gente dá condições dela ir lá conhecer a maternidade antes dela ganhar esse bebê. Tá? Então, assim, quando a FA me convidou, o GAME, esse grupo de apoio materno-infantil, e a gente foca, às vezes, mais na amamentação, esse convite de ir até a maternidade, a amamentação ela começa muito antes do ato de colocar o nenê no peito, né? Então, assim, são muitas dúvidas geradas lá na maternidade. E, às vezes... Olha lá, minha cria ali, ó. A gente não tem a oportunidade de conversar, principalmente com as mães ou com os profissionais. Todos são muito bem-vindos à maternidade para conhecer, para questionar e para melhorar o nosso serviço. Então, assim, chegou lá, às vezes, naquele momento, a gente não pode te atender, mas a gente mostra a unidade, a equipe que está lá. Hoje, graças a Deus, a gente funciona 24 horas, então o atendimento ele é constante, então a paciente não vai ficar sem atendimento. Tanto a gestante, e as pessoas têm que entender que a puérpera, que é a paciente que já teve o seu bebê, ela pode retornar à Santa Casa pedindo o nosso auxílio. Várias vezes, muitas mães, no desespero da amamentação e da falta, né, de orientação, vão até a maternidade com os bebês e falam, pelo amor de Deus, eu não consigo cuidar. Isso, às vezes, à noite, na madrugada. Então, assim, é o desespero mesmo da mãe. Então, a gente não está ali só para fazer o parto, só para ajudar naquele momento da amamentação e ela virar as costas. Isso, no ambiente hospitalar, às vezes as pessoas podem entender que é só aqueles 2, 3 dias de permanência, ela vai embora e ela não precisa nunca mais voltar. Mas a gente deixa aberto às pacientes e, assim, a toda a população, principalmente vocês que vão se formar na área da enfermagem, para que oriente elas, que a gente está lá disponível. E, assim, a nossa orientação, ela é gratuita, né? A gente está ali rotineiramente, 24 horas abertos. Teve muitas mudanças na maternidade? Teve muitas mudanças. Teve muitas leis que hoje ajudam a paciente, muitas leis. Muitas coisas que ainda são, assim, não bem colocadas à população? Sim. Então, muitos questionam, qual que é a hora que eu vou ganhar nenê? Então, acho que é com 36, acho que é com 37, acho que é com 38. Então, assim, hoje, pela lei, a gestante que está aí em trabalho de parto, com 40 semanas, aqui a gente estipulou 40, até pelo Ministério da Saúde, pode chegar a 41 semanas. Ou, se ela quiser, até 42, né? Mas a gente colocou uma meta aqui de 40 semanas. Ela entrou em trabalho de parto, ela tem condições de escolher a via de parto dela, cesariana ou parto normal. Então, é um desejo da paciente. Então, a gente procura hoje, não foi fácil, porque eu já estou na profissão há 20 anos, então a gente é muito assim, a cesariana,
Ou o parto normal, não, você falou que queria, agora a gente não vai mudar de ideia, você vai até o final. Então, ela pode desistir no meio do caminho. Então, é isso que a gente tem que deixar claro para as pessoas que vão chegar até nós, e essa confusão, desmistificar esse mal-entendido. Ela pode desistir no meio do caminho ali, depois de horas, né, do parto, a via que ela quer. E isso, se eu falo um não para essa paciente, o que acarreta depois do parto dela? Uma infelicidade. Então, ela não produz o leite, ela está insatisfeita. Às vezes, eu não deixei o acompanhante que ela queria estar com ela na hora do parto. Isso vai deixar ela triste, infeliz, também insatisfeita. Ela não vai conseguir amamentar. Tem mulheres que não querem o marido, não querem o companheiro, querem a mãe. Eu também quis minha mãe, assim, muitas vezes. Né? Até hoje eu quero minha mãe, né? Tem alguns períodos na vida da gente. Porque a gente tem a intimidade. Né? A gente não perde esse vínculo com a mãe. Nem eu, nos meus 42 anos, não perdi o vínculo com a minha mãe. A gente vai lá amamentar de vez em quando, não é verdade? Então, a amamentação ela é para a vida toda. Ela gera vínculo. Ela gera o amor, tudo. A gente fala, gestar é um amor incondicional, mas na hora que a gente pega, tudo muda na gente. O nosso fisiológico, as nossas emoções. E a gente está ali na maternidade para contribuir, nunca para condenar a paciente que não deseja o parto normal ou que ela não quer a cesárea. Então, assim, a gente quer que as pacientes se sintam em casa, praticamente. Né? Hoje a gente consegue liberar a paciente mais cedo. Os partos normais, às vezes, vão ali com 36 horas, já está indo embora. O parto normal, ela já levanta muito mais rápido, ela já toma conta mais rápido. Se ela quiser cuidar do bebê no quarto, ela cuida. Então, essas coisas, a gente vai deixando ela mais à vontade. Pode ser que também ela não queira. Ela não queira nada disso. Ela quer a cesárea agendada, ela quer que não receber nenhuma visita, que ela não queira amamentar, que ela não queira colocar no peito. É a intimidade dela. Às vezes ela não aceita o toque na mama, ela não aceita que nada venha até ela. Então, a gente também tem que respeitar. Então, a gente também oferece o complemento. A gente não vai deixar essa criança passando fome, morrendo lá de hipoglicemia e tendo as intercorrências, né? Então, a gente também tem que respeitar. Tem paciente que vai chegar, vocês profissionais que estão aí daqui a pouco no mercado de trabalho, né, ter a sensibilidade de perceber, de ter a percepção se ela quer ou se ela não quer, se a família apoia, se a família não apoia. Às vezes o marido está ali também, ele não apoia, ou às vezes ele apoia tanto que ela está de saco cheio que ela quer mandar ele embora. Ela não quer ele mais lá. Porque, assim, quando a gente pressiona muito uma pessoa, a gente meio que desiste, né? Então, a gente precisa ter sensibilidade com as pacientes. Ali, né, ter a pacientinha ali, ela falou assim, eu estou de 8 meses, tá? A data programada já, né? Então, a gente já fica ligado. Quando você trabalha na maternidade, todas as gestantes da cidade, você olha, você encontra, parece que na rua, e fala, não, onde que está nascendo todo esse povo, né? Onde que eu vou colocar, né? Então, assim, a maternidade aqui aumentou muito o fluxo. O GAME, ele é primordial para a gente hoje em dia, porque a gente não consegue suprir a orientação que a gente que recebe, que está lá e tal, devia dar. A gente atende de Pacaembu a Inúbia, com média de 70 partos por mês. Então, assim, né, morre gente? Morre, mas nasce gente? Nasce. Então, tem dia que nasce 5, 6, 7. Tem dia que nasce 1, tem dia que não nasce nenhum. Né? A Verena está ali, né? Hoje mesmo nasceu 4. Entendeu? Então, assim, e no meio do caminho, é tudo cesárea. De repente, chega uma paciente, total dilatação, e você tem que atender. Né? E aí, a gente vive a cesárea lá. Hoje, vocês podem questionar. O que a cesárea oferece de humanizado, né, para a paciente depois ela ficar mais confortável?
Então, o centro cirúrgico ainda é um lugar frio, de muita, né, assim, de muitas incertezas. A paciente, em alguns lugares, ela vai sentada, ela vai andando. Então, aqui não, ela vai na maca ainda, a gente tem ainda essa obrigatoriedade. A paciente, às vezes, já vai sondada. Ela pode falar que ela não quer a sonda. É uma questão que, às vezes, ela fala, eu vou te sondar. Eu chego lá, para mim, é rotineiro. Eu vou lá, passo sonda para ela fazer xixi e tal. Mas ela pode falar assim, eu quero sondar depois anestesia. Eu não quero sentir isso. Então, eu tenho que respeitar. Hoje, a gente tem leis que protegem a paciente nas exigências dela. Ela pode escolher quem ela quiser lá dentro, ela pode escolher o fotógrafo, ela pode escolher a troca de acompanhante. Hoje ela tem visita, hoje ela tem o GAMI, hoje ela tem a doula. Então, gente, é muita coisa que se oferece hoje para a paciente, né? Ela pode fazer os cuidados, como a gente também pode fazer os cuidados. Ela pode querer amamentar, ela pode não querer amamentar. A gente tem algumas pacientes que vão embora mais cedo, tem outras pacientes que querem completar todo o ciclo da internação e não querem ir embora. A gente dá alta e a gente pergunta para ela, você não vai embora? Porque a gente às vezes está precisando do leito, né? Querendo colocar outro já no lugar. Não, vou ficar mais um pouquinho aqui, porque vocês cuidam tão bem, assim, me ajuda. Dá para vir dar mais uma orientação e tal. Então, algumas não querem ir embora. Porque chega em casa, às vezes vai estar só ela e o marido. E ela vai fazer o quê? Quem vai ajudar ela a colocar no peito? Quem vai orientar ela a como acalentar aquele nenê, a reconhecer os sintomas, né? As fases do bebê. Eu fui mãe, eu não produzia leite. Para mim foi muito difícil. Relactei várias pacientes, trabalhei em neonatologia, untei neo, nananã, e eu falava assim, não, essas mães não querem amamentar, não sei o quê. O dia que eu fui ser mãe, foi muito difícil. Eu ia lá no banco de leite, ordenhava, não saía nada. Nada. Complementei. Dei chupeta, a Fono vai me matar ali. Dei chupeta. Entendeu? Assim, mas, por mais que gerou todo aquele estresse, eu fui com a amamentação durante o dia até o 6º mês. Então, eu não desisti. Então, às vezes, não desistir uma semana, não desistir um mês, não desistir 2 meses, gente, não faz a mulher menos mãe. Não faz a mulher não querer ter outros filhos, não querer amamentar na próxima vez, né? Quando eu falo também que vocês podem ir antes da maternidade, procurar orientação, às vezes vocês chegam lá e, né, falam assim, eu não sei amamentar, eu tenho essa dificuldade e tal, tá lá com muita dificuldade depois do parto. Pode receber orientação de amamentação antes. Isso, hoje o GAMI está fazendo, né, esplendidamente essa função que é nossa, mas está lá aberto para todas as pacientes, a reconhecer tudo. E eu falo assim, é uma área que todo mundo também acha que é muito linda, a maternidade. Mas a gente tem várias coisas hoje mudando. A gente teve o Covid, a gente teve muito parto prematuro, a gente tem que se preparar para essas mães prematuramente. A gente tem que ajudar essa mãe prematura a amamentar, ou pelo menos a ofertar, a ordenhar. Então, a ordenha também, a ordenha manual, a ordenha na máquina, né? A FA já foi lá me socorrer várias vezes nessa época de pandemia aí, que eles ficaram, né, saíram lá de dentro da maternidade. Eles foram socorrer a gente porque chegou uma hora que a gente não tinha mais o que fazer. Né? Então, algumas pessoas, elas têm a sensibilidade, elas têm o comprometimento. A gente vai até a casa. Eu já fui várias vezes na casa de pessoas. A Fá já foi, a Carla já foi. E, assim, às vezes a pessoa fala, eu não vou chamar porque gera um custo. Né? Mas, assim, é uma vez. Não é todo dia que você vai ficar oferecendo, né, atendimento domiciliar. Isso pode ser que vire
um profissional e você dependa daquela coisa financeiramente? Pode, né? Por isso que eu falo, um aluno da enfermagem que está aí estudando, ele tem que aproveitar as oportunidades. Então, quando vocês vão lá na maternidade, principalmente aí aos alunos, não fiquem lá só assim, eu vou dar banho, não, ver, né? Aproveite mais, suga a gente. Tem eu, tem a Marta, tem a Fernanda, tem várias pessoas lá que dá para vocês, suga as meninas. Aprenda. Qualquer profissional. A fono a gente não tem, mas a gente precisa. A gente tem um monte de criança que hoje a gente tem o freno, né? Com maior dificuldade na amamentação. Fazer o piquezinho ou não fazer o piquezinho na criança na hora que nasce, né? Que senão a criança tem a linguinha presa, que a gente fala. Hoje a gente já tem a lei, né? Que é para ser avaliada todo mundo. Então, vamos aí abrir, né? As nossas mentes. As mães podem chegar à maternidade. Não é fácil amamentar, é difícil. Mas há uma recompensa. O contato que a gente tem com os nossos filhos, o acalento, né? Ele é muito importante. Assim, não quero me estender muito. A gente está lá disponível. A gente teve várias remodulações na maternidade. A gente pretende melhorar. Quem está esse mês ganhando bebê vai sair com o kit da maternidade. E aqui eu já agradeço a Rosana, aos alunos da ETEC, que ofereceram para a gente, né, parte da doação. Então, a gente tem empresas comprometidas com a gente também fazendo isso. O GAMI amanhã vai se reunir com a gente para que eles voltem para a maternidade. A gente está ansioso por essa volta aí delas, tá? Então, assim, vocês vão encontrar essas pessoas lá dentro. Aproveitem essas pessoas também, né? Então, eu tenho que... Não vou me estender, porque eu sei que as mães, elas cansam, elas passam um dia, elas têm seus compromissos. E hoje aqui, disponível para ouvir um pouquinho da gente, as meninas vão falar também. Estejam, assim, abertas aí à maternidade, né? Não vai só no final de semana, não, porque o fluxo de funcionário é um pouquinho reduzido, mas durante a semana a gente está lá, né? Eu estou lá no horário comercial, vá até lá, se sintam bem recebidas, a gente vai orientar vocês. Na hora lá do cardio, que vai fazer o exame antes do parto, né? Aproveite a tirar todas as informações que vocês querem para depois ter um momento do parto bem agradável e de acordo com o que vocês escolheram. Eu acho que é isso. Eu quero agradecer demais as mães daqui a pouco que vão chegar lá com a gente. Sejam bem-vindas. A ETEC continue sendo bem-vindos lá na maternidade. E o GAMI, que vai estar aí com a gente daqui uns dias, se Deus quiser, né? Eu agradeço a Fá, que já me socorreu várias vezes, né, Fá? Muitas histórias, gente. A gente tem aqui, a gente não tem uma UTI NEL, mas assim, a gente rala às vezes, de ficar 15, 20 dias aí com bebezinhos. Então, isso não sai na mídia, mas a gente rala muito lá dentro para conseguir. Então, é a sonda que passa, é a relactação que faz, é a ordenha, né? Aqui o nosso banco de leite mais próximo, acho que é Marília, né? É Marília. Então, assim, não é fácil você também fazer a captação de leite, porque a paciente, às vezes, ela tem que ir até lá, colher N exames e aí ela ser doadora. Então, né, eu já trabalhei em UTI NEL, sei o quanto é precioso, às vezes até mais que o sangue que a gente recebe aí. O leite a gente não tem, então a gente entra com complemento, o que gera, às vezes, lá na frente, as alergias e as outras coisas. Mas, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer saber alguma coisa da maternidade? As pacientes querem saber alguma coisa? Fiquem à vontade. Ou, assim, estejam assim, muito abertos lá à unidade. A nova administração, né, pediu que vocês sejam muito bem recebidos, né?
Ela tem direito ao acompanhante, desde que ela queira, né, qualquer um que seja. Pode ser um colega, pode ser o pai da criança. Ela também pode exigir que o pai da criança não entre em nenhum momento, porque às vezes ela não está mais com o companheiro, então ela pode falar, ela faz um termo na portaria, e aí, se ela não quiser que ele entre para ver a criança, a gente aqui também tem o comprometimento de fazer o registro de nascimento das crianças precocemente, entregar na Santa Casa, porque a gente acha que a gente vive numa cidade pequena, mas a gente recebe comunicados de outras regiões aí, da entrega de crianças para outras famílias. Então, a adoção clandestina ainda ela acontece. Então, a gente cobra de vocês, a gente colocou lá um bilhetinho. Só libera o nenê depois do registro de nascimento. Na verdade, é uma forma da gente cobrar, mas isso a gente não vai liberar, né? Vai ficar lá 3, 4 dias, às vezes o cartório está fechado, é feriado, então a gente acaba liberando. Elas têm direitos à oportunidade, então, do fotógrafo, de escolher o médico, a via de parto, desde que esteja em trabalho de parto, né? Então, ela pode escolher. E chegou aí, e assim, ela pode escolher, o que eu falo de 40 semanas, a via de parto, em trabalho de parto, a primigesta, que é a primeira gestação. A segunda gestação já é uma outra história. Então, assim, às vezes ela vai chegar lá de 38 semanas e a gente percebe que está na hora de nascer. Então, ela pode escolher a via de parto. A gente não vai obrigar ninguém a não ter um parto que ela não queira. Chegou com 39 semanas, segunda gestante, terceira gesta, a gente fala, ela pode escolher a via de parto. E deixar muito assim, as pessoas também como orientação, hoje a gente não tem mais o processo de laqueadura, né, que eu acho que é importante falar, as pacientes que têm aí o desejo de laquear. Então, assim, só para replicar um pouquinho para vocês, a Santa Casa daqui não faz a laqueadura sem ser por uma ordem judicial. Então, assim, ela quando chega, se ela tem 3, 4, 5 filhos, ela está fazendo o pré-natal, ela pode ser de Paquembu a Inúbia, ela vai entrar com a ordem judicial, é muito rápido, ela faz o processo, passa por psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro e tal. Ela leva até o promotor e o juiz vai emitir a ordem para a gente. A gente recebe. Então, aí, perante isso, a gente faz o processo de laqueadura intraparto. Por quê? A lei da laqueadura é que seja feita 60 dias pós-parto. Então, ela teria que voltar para a Santa Casa e fazer hoje, ou abrir de novo, ou via umbilical. Mas a gente não tem essa oportunidade. Isso tudo por que acontece? Assim, falando para vocês, porque a Santa Casa daqui fazia, não foi porque os freios vieram e impediu a laqueadura. Isso não aconteceu. A gente fazia de todo mundo, por indicação médica, tal, e conversava, A paciente falava, não, laqueia que eu não quero mais filho. Até que um dia, belo dia, nós fomos processados. Que a paciente falou que não queria. Mas quá? E aí, todo mundo vai responder o belo do processo. Aí, foi bem na época da transição dos freios. Por isso que gerou que os freios são ruins, vai laqueadura. Não é isso. Então, para respaldar tanto o profissional médico, quanto a equipe da Santa Casa, como todo mundo, hoje ela só faz por ordem judicial. Isso não quer dizer que ela não vá, que ninguém vai fazer. Sim. Se for pago, o convênio ele cobre, ou se ela escolher o profissional, isso é um acordo dela com o médico. Mas pelo SUS, não. Porque o SUS não preconiza laqueadura durante o parto, na hora do parto. O SUS, então, assim, não é uma culpa minha, da instituição, de ninguém. Pode ser que se essa paciente não tivesse feito isso, hoje todo mundo estaria laqueando aí, que o procedimento quem acompanha procedimento cirúrgico sabe muito bem como é. É muito fácil. Mas, para não haver nenhum problema judicial, porque isso gera indenização, isso gera um monte de coisa.
Então, hoje é só por ordem judicial, infelizmente. E há as exceções da indicação médica. Se o médico achar que na hora do parto ela não tem condições de gestar novamente, ele laqueia ela por indicação médica na hora do procedimento, porque às vezes ela corre risco de vida, ou ela já fez, né, uma complicação naquela gestação, ele pode indicar, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso, acho que são as leis que a gente tem aí hoje em dia, né? E assim, não sei se alguém já argumentou aqui, mas todos os testes, né, são preconizados, né, para o bebê pós-nascimento. Então, hoje na maternidade, se faz o teste do coraçãozinho, se faz o teste do reflexo vermelho, se faz o teste do freno, lá os pediatras, né, tá fazendo, assumindo essa responsabilidade aí. Mas qual, Verena? Do olhinho, do coraçãozinho. O auditivo, que a gente encaminha, todas as pacientes SUS têm direito, mas do pezinho vai fazendo. Por que a gente não faz do pezinho na Santa Casa? Porque a gente tem, elas não ficam mais 72 horas com a gente. Então, durante 72 horas, a gente fala que tem aí uma circulação, vamos supor assim, um sangue da mãe, resta um sangue da mãe ali no meio, né? Então, a gente espera 72 horas e aí a gente encaminha elas para o posto de saúde, porque senão também elas teriam que voltar para a maternidade para pegar o resultado. E esse fluxo, assim, como é uma cidade menor, a gente consegue encaminhar, todas monitoradas certinho, a gente não tem quase, né, paciente que não faça o teste, tanto particular quanto SUS, a maioria faz. E hoje em dia a obrigatoriedade de fazer tanto a BCG quanto a hepatite. Então elas já saem vacinadas, gente. Né, coisa que eu não tive a oportunidade de fazer na minha filha. Então, assim, eu acho que são ganhos, tanto para as pacientes quanto para nós profissionais que vamos acrescentando no nosso currículo, né, capacidades aí. Aí depois a gente... Então, assim, o SUS, ele muda muito. Ele fala uma coisa, mas daqui a pouco ele fala outra, e aí a gente está na primeira coisa ainda e já vai para a segunda. Já. Nós passamos por um treinamento. Então, assim, como que funciona? A vacina da BCG nada mais é que uma vacininha no bracinho direito, tem, né, que vai formar pústula. Então, só para deixar... aqui na região a gente pertence aqui a Tupã, na verdade. Então, assim, a gente fez um curso aqui em Tupã. Esse curso não precisa necessariamente ser feito. Então, eu posso treinar a minha equipe, né? Então, assim, a Marta, nós fomos, aí nós replicamos as funcionárias. Eu fiquei fazendo, porque eu aprendi do posto de saúde. Então, eu fiquei fazendo mais ou menos uns 2 anos, sem curso, até que um dia a gente cobrou e falou, não, vamos, né? Mas a gente repassou para os funcionários, porque assim, a enfermagem é apta a fazer, né, qualquer via, né, de administração medicamentosa. Então, a gente ensina diluição, elas acabam administrando, a gente faz... para você ser apta, a gente faz 10 vacinas. Sim. Sim. Sim, sim, isso veio na Rede Cegonha, uma cobrança deles, e assim, são coisas que vão agregando, né? Então, a gente precisa ter algumas etapas a ser cumpridas para a gente, né, mandar para o Ministério. E a gente também, se Deus quiser, não muito longe disso, a gente vai ter o cartório dentro da Santa Casa, que vai registrar as crianças, não vai ter o problema, né? Então, a gente vai ter mais esse benefício. Então, assim, são coisas que agregam mesmo, né? Falar que o SUS é ruim, para mim ele é ótimo. Entendeu? Assim, prefiro... Demora. Mas é uma coisa que... Não estou defendendo política, gente. Fora disso.
mas eu acho que contribui muito para o paciente hoje. E as leis nossas e as nossas recomendações são geradas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, que eu acho que funciona super bem. A paciente não precisa sair da casa dela nos períodos aí de 15 dias, a não ser para fazer o teste da orelhinha, que é um ganho assim imenso. Isso aí já estava há muitos anos, né, preconizado, e a gente tem, acho que aqui na Santa Casa, há uns 5 anos, mais ou menos. Então, são coisas que, né, o profissional também tem que ter lá coragem de ir lá encarar a situação, de ir lá fazer o projeto, falar assim, ó, eu quero fazer isso, vai no secretário, fala assim, ó, eu sou apta a fazer isso. Tenha segurança, vocês que vão se formar, tenham segurança, fala, eu vou me especializar naquilo, eu vou ser bom naquilo que eu faço. E aí vocês adquirem, né, o conhecimento e estão lá prestando serviço para nós.